Você já reparou nesses chifres nos capacetes alemães da Segunda Guerra Mundial? O capacete do exército alemão, o Schalem, é provavelmente o capacete militar mais duradouro das duas guerras mundiais. Eu diria até que é o mais reconhecível da história. Ele não era apenas bastante característico, mas também era realmente eficiente em proteger quem o usava, muito mais que os equivalentes de outros exércitos. Se você for observador, vai notar que alguns desses capacetes têm protuberâncias bem pronunciadas, o que é incomum nesse tipo de capacete. Essas variações de tamanho, apesar de serem muito comuns, raramente são representadas fielmente nos filmes que buscam retratar historicamente as duas guerras mundiais. O que eram esses picos? Para que serviam? E por que se dar ao trabalho de fazê-los de formas e tamanhos diferentes? Bem, neste vídeo vamos falar um pouco sobre a história dessa enigmática vestimenta, para assim responder a todas as dúvidas que levantamos neste vídeo. Para falar desse capacete, precisamos voltar ao início da Primeira Guerra Mundial, em 1915. Naquele momento, a guerra chegava ao seu ponto mais crítico e, de repente, tornara-se uma guerra de trincheiras. Um conceito novo para a época, que faria a forma de lutar as guerras evoluir para sempre. Os alemães usavam um capacete bastante arcaico para a época, era bem bonito, com ornamentos que faziam alusão à cultura prussiana. Este era chamado Pickelhaube ou Splitzhelm. Muitos acham que o capacete é alemão, mas ele foi criado no Império Russo, ou assim se acredita. Conta a lenda que durante uma visita à Rússia, em 1842, Frederico Guilherme IV, rei da Prússia, viu um modelo de pré-produção de um capacete russo com espinhos na escrivaninha do czar, e ficou tão entusiasmado com isso que imediatamente introduziu esse tipo de capacete na Prússia 4 anos antes do Império Russo. Esse capacete era útil em guerras do século XIX, mas na Primeira Guerra Mundial foi insuficiente. Era feito de couro, não oferecia nenhuma proteção contra estilhaços e aquele enorme bico brilhante que se destacava junto com seus ornamentos. Mostrava onde os soldados estavam nas trincheiras, permitindo que atiradores de elite os vissem a centenas de metros. Para reduzir esse problema e proteger o capacete do clima, colocava-se uma capa protetora sobre ele. Porém, isso não aumentava a proteção oferecida. A solução era bastante simples: redesenhar o capacete e adaptá-lo à guerra moderna. Igualmente, em 1916 surgiu o Stahlhelm. Desta vez, o capacete era feito completamente de metal estampado, tornando-o extremamente fácil de produzir em comparação ao seu predecessor. Protegia as áreas mais vitais da cabeça, oferecendo quase total proteção contra estilhaços. Seu design estilizado e cor eliminavam as desvantagens do capacete prussiano, tornando-o ideal nas trincheiras. O problema dos atiradores de elite, que era o pão de cada dia dos soldados, já não era mais um problema. Para aumentar a proteção contra atiradores de elite, o fabricante criou um acessório para o capacete. O Sternpanzer, ou simplesmente Stern, era uma placa de blindagem extra que protegia a parte frontal da cabeça em áreas onde havia maior incidência de tiros de atiradores de elite. A placa era algo pesada, pesando 2,7 quilos, por isso, pensando no conforto do soldado, foi feita totalmente removível e era fixada por meio de 2 pinos de cada lado do capacete. Ambos os pinos tinham furos para ventilação, além de um tamanho considerável que fazia parecer que os soldados tinham pequenos chifres. Segundo relatos sobre a guerra, quando uma brisa batia no capacete, sentia-se o ar entrando pelos pinos e refrescando a cabeça, evidenciando que o grande El Stahlhelm foi um sucesso absoluto. Os soldados adoraram o novo capacete e os baixos custos de produção tornaram possível padronizá-lo em apenas alguns meses. Com o Stern foi diferente. Quando essa blindagem extra foi entregue em massa aos soldados, rapidamente gerou uma rejeição total, sendo tão odiada que quase nunca era usada. A teoria mais comum que tenta explicar essa rejeição tinha a ver com o fato de que a placa podia resistir perfeitamente a um tiro de fuzil, mas ao receber um tiro de fuzil, o pescoço do soldado se quebrava. Um soldado tetraplégico é pouco útil e um peso para o Estado. O alto comando decidiu parar de produzir essa placa para economizar, já que os soldados não queriam usá-la. Essa é a teoria mais comum que você vai encontrar na internet. E certamente era uma possibilidade. No entanto, é uma teoria sem fundamento histórico,
Eu a chamaria mais de uma hipótese, a razão mais aceita, pois comprova. Registros históricos indicam que a remoção dessas blindagens nas tropas alemãs ocorreu devido ao peso do Stern. Os alemães evitavam usá-las devido à dor no pescoço causada pelo peso, quase 3 quilos a mais ao peso do capacete. Não era nada confortável. Era tão pesado que, se você inclinasse muito a cabeça, podia cair para o lado. O desuso levou o alto comando a decidir não fabricá-las. Nunca. Durante minha pesquisa para o vídeo, encontrei algumas fotos tão interessantes quanto reveladoras. Se você olhar bem, esse soldado está usando o Stern no rosto. Também tem esta outra, em que novamente parece que o soldado está usando o Stern no rosto como uma máscara facial. Não há provas escritas, mas fotos mostram que alguns soldados usavam essa blindagem como máscara facial contra a metralha. Mesmo após a eliminação do Stern, os chifres nos capacetes continuaram por muito tempo. O modelo de 1918, com melhorias auditivas, ainda tinha os chifres. Não deveríamos eliminar esses picos até os modelos da Alemanha anterior à Segunda Guerra Mundial, com os modelos de 1935, já feitos pelo Terceiro Reich? Não fazia sentido manter esses chifres, já que o Stern não era usado há décadas. Em teoria, esses chifres não poderiam estar presentes na Segunda, porém eles realmente estavam. Nas fases iniciais do conflito, era possível ver capacetes com esses chifres, assim como emblemas de unidades que participaram da Segunda Guerra Mundial. E isso é extremamente comum, e podemos ver muitas fotos na internet de soldados da Segunda Guerra Mundial com capacetes que têm esses chifres. Se esses capacetes com chifres foram usados na Segunda Guerra Mundial, porque quase ninguém lembra deles. E como esses capacetes da Primeira Guerra Mundial chegaram à Segunda? Bem, tudo isso tem a ver com a situação nacional depois da Primeira Guerra Mundial. Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi proibida de fabricar armas. Mas como o tratado não mencionava capacetes ou uniformes, eles continuaram sendo produzidos após a guerra. Mudar a maquinaria para produzir os capacetes sem as pontas era um pouco complicado e caro. Por isso, o capacete da República de Weimar não mudou em nada. Em relação ao da Primeira Guerra Mundial, quando chegou o Terceiro Reich e a Alemanha começou a se militarizar novamente depois de 1933, os depósitos estavam abarrotados de capacetes do modelo da Primeira Guerra Mundial. A nova Alemanha era um pouco pragmática, então apenas pintou os capacetes antigos para equipar os novos exércitos que lutariam na Segunda Guerra Mundial. Esses capacetes, chamados de transição, foram os primeiros usados pela nova Alemanha e serviram como transição para os novos modelos, que demorariam alguns anos para se tornarem padrão. Por isso, no início do conflito, era possível ver capacetes com chifres ao mesmo tempo que os capacetes do modelo mais moderno da nova Alemanha. Capacetes modernos tinham só um furo para ventilação e eram mais práticos. Essas informações poderiam ser confirmadas por uma foto que encontrei durante minha pesquisa. Achei esta imagem de uma descoberta de colecionadores. Capacetes antigos, claramente alemães, modelo M16, mas tinham estrelas soviéticas pintadas. Ninguém sabe ao certo o motivo. Muitos dizem que foram pintadas por crianças. Tudo isso nos anos 50 ou 60? Não acredito que seja o caso, pois esses capacetes não foram feitos na Segunda Guerra Mundial e poucos sobreviveram após o conflito. Outros falam de revoluções bolcheviques, mas na minha opinião, faria mais sentido que fossem capacetes capturados nas fases iniciais da Segunda Guerra Mundial. Como vimos, os soviéticos não hesitavam em usar capacetes de inimigos capturados, se fosse necessário. Como mencionamos, esses capacetes foram usados nas fases iniciais do conflito, mas havia uma quantidade limitada deles. Então, aos poucos, foram desaparecendo até serem completamente substituídos pelos novos modelos do conflito. Além disso, a propaganda contribuiu para o desaparecimento precoce dos chifres nos capacetes da Segunda Guerra Mundial. Ao que parece, os chifres nos capacetes alemães eram motivo de zombaria para o inimigo, de modo que os alemães cortavam os chifres de seus capacetes simplesmente para parecerem mais respeitáveis diante do inimigo.